Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula sobre o Naive Bayes. No vídeo passado, nós paramos exatamente nesse slide aqui e nós mencionamos dois problemas que a gente ainda precisa tratar. Então, um problema é quando, por exemplo, uma palavra ela não ocorre nos dados de treino, né? Como nesse caso aqui ó, da palavra porquê nos tweets negativos. Então, nesse caso, a gente vai ter uma probabilidade zero e se a gente tiver um zero aqui nesse produtório, isso vai levar a um zero no final. Então, todo o nosso cálculo ele vai ser levado a zero por causa de uma ocorrência, ou pelo menos uma ocorrência de zero aqui nesse produtório, certo? E o outro problema é um problema de underflow, já que a gente está realizando uma multiplicação potencialmente entre muitos números pequenos, né? Então a gente tem vários números entre 0 e 1 e a gente tem um produtório que pode ser bastante grande em termos dos termos que compõem esse produtório. Então a gente vai mencionar aqui nesse vídeo brevemente como é que a gente pode tratar desses dois problemas, ok? Então vamos lá. Bom, lembrando que para calcular a probabilidade de uma palavra dada a uma classe, né, a gente usa a frequência relativa. Então, basicamente, a gente vai ver a quantidade de vezes que uma certa palavra ocorreu, ou co-ocorreu, né, com uma certa classe, por exemplo, a quantidade de vezes que uma palavra ocorreu em tweets positivos, dividido pela quantidade, né, de frequência de ocorrência de todas as palavras naquela classe. Tá? Então, esse n-class aqui significa a quantidade de ocorrências totais de palavras em uma certa classe. Okay? Como a gente já mencionou, se uma palavra não aparece nos dados de treino, ela recebe uma probabilidade zero. E isso pode levar a um problema. Então a gente vai utilizar, a gente normalmente utiliza no Naive Bayes uma técnica conhecida como suavização de Laplace, né, ou correção de Laplace, que é bastante simples. Então o que a gente vai fazer basicamente é a gente vai adicionar, aqui nesse numerador a gente vai adicionar 1, né? Então isso quer dizer que mesmo quando uma palavra ela não ocorre em uma certa classe, a gente vai ter um número lá diferente de zero, né? Isso vai permitir que a probabilidade sempre seja maior do que zero. E aí, como a gente tem a n-class é a quantidade de ocorrências totais de palavras numa classe, a gente vai ter que adicionar 1 a todas essas ocorrências, né? Então, em vez de fazer isso um por um, a gente pode adicionar aqui n-class a v, onde v é a quantidade de palavras únicas no nosso vocabulário, né? Então, essa aqui vai ser a correção de Laplace. Então, para cada probabilidade dessa, né, a gente adiciona 1, e aqui no denominador a gente vai adicionar v, que é a quantidade total de palavras no nosso vocabulário, certo? Já que n-class corresponde à quantidade total de palavras que acontecem nessa classe. Tá bom? Então, isso resolve o nosso primeiro problema. E agora a gente vai falar sobre como é que a gente resolve o problema do underflow, né? A gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem um produtório que é realizado em números muito pequenos, números entre 0 e 1, e se esse produtório for muito grande, isso pode levar a números cada vez menores até que a gente tenha um problema de precisão, aí, de estouro de precisão, né? No caso, um underflow, certo? Bom, para resolver isso, a gente vai usar o logaritmo, né? Então, em vez da gente calcular esse produtório, a gente vai aplicar o logaritmo nesse produtório. Basicamente, aí, se vocês lembrarem bem, a gente usou essa técnica também quando a gente explicou como derivar a função de perda da regressão logística. A gente também tinha um produtório lá e a gente também tinha o mesmo problema de estabilidade numérica. E a questão é que o logaritmo ele tem uma propriedade muito legal, é que ele basicamente transforma, né, produtos em somas. Então, se a gente tem o logaritmo de um produto, isso vira a soma dos logaritmos, né? E aí isso mitiga esse problema da instabilidade numérica, tá? Então, basicamente, a gente vai aplicar o log aqui, certo? E aí, aqui a gente tem um log de um produto que vai virar a soma, né, dos logs, certo? Como vocês podem ver aqui nessa fórmula. Então, no final, vai ser a mesma coisa. A gente vai calcular o log, né, dessa probabilidade para a classe positiva e para a classe negativa. E no final, a gente vai classificar aquele tweet ou aquele texto de acordo com o valor desse log. Aquele que tiver maior valor vai ser aquele
vai ser a classe que vai ser atribuída àquele documento de texto lá, certo? Então, a ideia é essa. Bom, acho que a gente pode resumir agora todo o processo, né, de treinamento do Naive Bayes. Ele é bastante simples, então a gente obtém primeiro dados rotulados, por exemplo, se obtém uma base de tweets rotulados com positivo e negativo. A gente precisa aplicar pré-processamento de texto, né? Por exemplo, normalmente a gente coloca todas as palavras em caixa baixa, a gente retira a pontuação, URL, especialmente se a gente estiver falando em tweets, né? A gente retira URLs que normalmente não contribuem. A gente pode realizar stemming e a gente também realiza tokenização, né? Então a tokenização vai ser justamente para ajudar a gente no cálculo daquelas probabilidades condicionais das palavras dadas às classes. Tá? Depois a gente vai calcular, né, as frequências. A gente vai montar aquela primeira tabela que a gente viu no começo do curso. Deixa eu ver aqui onde é que está, só para vocês relembrarem aqui junto comigo. Essa tabela aqui, né? A gente vai precisar calcular essa tabela aqui, ou seja, frequência, né, de ocorrência das palavras em cada classe, não é isso? Depois disso, a gente vai calcular as probabilidades condicionais, e aí já é aquela outra tabela. A gente fez isso aqui, certo? Você deve lembrar. A gente vai calcular agora as probabilidades condicionais das palavras dadas às classes. Então a gente vai ter agora essa tabela aqui. E com essa tabela aqui, a gente já consegue realizar a inferência, né? Então você vai basicamente aplicar agora, para realizar a inferência, você vai... tem uma etapa que faltou aqui, pessoal. Então antes da gente realizar a inferência, a gente precisa calcular essas probabilidades a priori, né? Probabilidade de ser positivo e probabilidade de ser negativo, né? E guardar isso em algum lugar. E aí, feito isso, a gente vai aplicar agora essa fórmula aqui. Então o log, a gente não precisa... Se você quiser já guardar nessa tabela aqui, os logs, em vez das probabilidades cruas, você pode fazer, ou então você pode aplicar o log on the fly, né? Então fica a seu critério, não vai ter nenhum grande impacto, na verdade, em desempenho, se você aplicar, por exemplo, o log só na hora, certo? Bom, e aí feito isso, você vai calcular, como a gente já comentou, né, o valor para a classe mais, para a classe menos, e no final você vai classificar de acordo com a classe que tem o maior valor. Ok? E qual é a complexidade de tempo disso, né? Na verdade, tem uma complexidade de tempo bastante modesta esse procedimento, e a gente pode fazer isso agora rapidinho. Então, a complexidade assintótica de treinamento vai ser, primeiro, a gente vai ter a complexidade de calcular, por exemplo, a probabilidade de uma classe, a probabilidade da classe positiva e negativa, né? Para isso a gente vai precisar basicamente fazer um scan na base de dados, então isso vai ter complexidade n é a quantidade de instâncias que a gente tem, porque aí você vai precisar saber quantas instâncias tem e vai precisar saber quantas dessas instâncias são positivas e negativas. Então, uma passada na base de dados resolve, né? Então, aqui n significa essa passada na base de dados. Depois a gente vai ter que calcular todas essas probabilidades aqui, ó, né, das palavras dadas às classes. Então, isso vai depender da quantidade de palavras que a gente tem. Então, a gente tem n minúscula palavras, certo? Então, nzão vezes nzinho. E por último, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó, calcular a probabilidade da palavra para a classe de acordo com a quantidade de classes que a gente tem. Que a gente vai precisar fazer isso para cada classe. Então, se eu tenho se eu tenho duas classes, eu vou ter que fazer isso duas vezes, né? Se eu tenho três vezes. Então, isso depende da quantidade de classes que a gente tem. Então, eu vou criar uma variável c aqui que denota a quantidade de classes que a gente tem, tá? Então, a complexidade aqui, ela é expressa, né, por essa fórmula aqui. Então veja que a complexidade ela é linear, na verdade, né, nesses termos aí. Então é um método que não é caro nem de treinar nem de realizar inferência, ok? Certo, tem algumas, esse método como qualquer outro tem limitações, e a primeira limitação vem a partir do nome do método, naive, né, ingênuo. Eu já falei para vocês de onde vem esse nome naive. Ele vem a partir do fato de que a gente assume que as palavras são independentes entre si. E a principal razão, e aí deixa eu voltar aqui no slide onde a gente faz isso.
né? E a principal razão que a gente faz isso aqui é a forma original, né? Certo? É a forma original, por exemplo, para calcular a probabilidade para uma certa classe, se é a classe mais dadas as palavras de um certo tweet. Certo? Aí veja que a gente transforma esse termo aqui, né, nesse produtório, certo? A gente assume que as palavras são independentes da classe, e aí isso vira um produto. E por que a gente faz isso? Né? Isso permite que esse cálculo ele seja mais viável, porque se a gente não fizesse isso, essa probabilidade aqui, ó, probabilidade P1, P2, IP3, IP4 e etc. da classe, essa probabilidade ela pode ser que ela seja muito difícil de ser calculada, porque você precisa que todas essas palavras aí elas aconteçam muitas vezes em uma certa classe, né? E aí, claro por exemplo, um tweet como eu estou feliz, certo? Então você vai ter que calcular a probabilidade conjunta de eu, estou e feliz, dada a classe positiva. Então você vai ter que ver, por exemplo, quantos tweets, né, acontecem, por exemplo, eu estou feliz. Esse tweet, ele até parece ser frequente, né? Eu estou feliz pode ser um tweet que aparece muitas vezes. Mas você pode pensar em algum outro tweet em que vai ser muito mais raro que essas palavras aconteçam muitas vezes em conjunto, né? Então, no final, o que vai acontecer é que você vai ter sempre probabilidades muito baixas para exatamente essa co-ocorrência de palavras, né? E pode aparecer também, em alguns casos, em que você vai ter, por exemplo, um tweet de teste em que essas palavras específicas não aconteceram nenhuma vez na sua base. Então, por exemplo, você pode imaginar alguma coisa como eu perdi a aula de NLP hoje, estou muito triste. Deixa eu classificar isso. Então, se na base não tiver exatamente uma ocorrência de eu perdi a aula de NLP hoje, estou muito triste, você não vai ter probabilidade para isso, não vai poder calcular no final a probabilidade. E quando a gente assume independência, mesmo que essas palavras aí elas não aconteçam em conjunto, você vai ter tweets onde a palavra eu apareceu, você vai ter tweets onde a palavra NLP apareceu e assim por diante. Então, fica mais fácil de você encontrar tweets onde essas palavras individuais elas aconteceram. Então, o pressuposto de independência ele é ingênuo, claro, porque as palavras elas têm uma dependência entre si, só que elas facilitam, na verdade, o cômputo dessas probabilidades, né? E permitem que a gente consiga classificar tweets, mesmo que aquelas palavras exatas lá, elas não co-ocorram, né, em nenhum tweet ou nenhum texto na nossa base de dados, certo? Então, daí vem, na verdade, a motivação para usar esse pressuposto de independência, tá? Mas, claro que isso pode levar a problemas, né? Então, por exemplo, imagina um texto como está quente e ensolarado no deserto do Saara. Então, veja que quente e ensolarado são palavras que acontecem, ou devem acontecer, de forma muito frequente e comum no contexto de deserto. Então, existe uma dependência dessas palavras. Porque se você observar deserto, né, você já deveria pressupor que as palavras quentes e ensolarado são palavras prováveis de acontecer ou co-ocorrer junto ao deserto, né? Mas quando você usa esse pressuposto de independência, o fato de você ter observado deserto não vai aumentar a probabilidade de observar quente ou ensolarado. Então, por exemplo, digamos uma frase como essa: está sempre frio e nevando no... Aí digamos que as alternativas são outono, inverno, né, e verão, certo? Então, qual dessas palavras você acha que é mais provável de aparecer aqui nesse contexto? Então, muito provavelmente vocês vão responder inverno, né? Já que frio e nevando são palavras que a gente assume que ocorrem muito frequentemente no contexto de inverno, né? Então, são palavras que são mais prováveis de acontecer no contexto de inverno. Mas por causa da independência, muito provavelmente inverno, verão e outono vão ter a mesma probabilidade de ocorrer aqui, certo? Bom, mas então o que acontece é que esse pressuposto de independência ele é violado na prática, mas mesmo com essa violação, o Naive Bayes ainda atinge bons resultados, certo? E claro que existem alternativas ao Naive Bayes que não assumem esse pressuposto de independência, mas aí tem outros problemas que devem ser resolvidos,
e em alguns casos tem resultados melhores, em alguns casos não, certo? E o Naive Bayes ele continua sendo bastante usado justamente por todos os benefícios que a gente já comentou, né? Simples, rápido e fácil de interpretar e etc. Certo? Um outro problema é que muitos datasets do mundo real, né, os dados eles estão desbalanceados. Por exemplo, no Twitter, é de se esperar que a gente tenha mais tweets positivos do que negativos. Por quê? Porque o próprio Twitter ele implementa várias medidas para eliminar tweets, hoje mais do que nunca, né, tweets ofensivos, tweets que têm a linguagem, discurso de ódio, tóxico e etc. Então esses tweets normalmente são eliminados da plataforma e isso causa um desbalanceamento natural nos dados. E aí veja que o Naive Bayes vai ser muito sensível a isso, né? Porque, por exemplo, se você tem uma palavra que ela... Se você vai calcular a probabilidade de uma palavra, né? De acordo, dada uma certa classe, e se essa classe for uma classe que tem mais instâncias do que a outra, essa probabilidade vai ser afetada, vai ser enviesada por causa disso, né? E isso vai acontecer também, por exemplo, na própria a probabilidade a priori, né? Que é aquela probabilidade da classe, né? Essa probabilidade aqui, ó. Então, essa probabilidade da classe, se você tiver um dataset muito enviesado, por exemplo, digamos que você tem 90% dos tweets são positivos e somente 10% dos tweets são negativos. Então, você vai ter probabilidade 0,9 para a classe positiva. Aqui, e isso já vai influenciar bastante no resultado, certo? Então, tem várias contramedidas que você pode fazer para mitigar isso. Por exemplo, você pode balancear, né, os seus dados de treino para garantir que você tem uma proporção mais ou menos igualitária de instâncias positivas e negativas. Agora, lembrando que se você fizer isso, né, você só deve fazer isso no treino, né? O teste ele não muda. O teste ele representa os dados como eles são. Mas no treino, para garantir que você tenha um classificador não enviesado, você pode fazer esse balanceamento artificial aí. Beleza? Bom, pessoal, então eu acho que em relação ao Naive Bayes é isso. Tá? Tem algumas referências aqui no final de onde eu me baseei para construir essa aula. E até a próxima.